Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um topzinho fácil de fazer, mais uma possibilidade, uma variação de um modelo que eu tenho feito bastante aqui no canal. Ele aqui no caso, ele é para uma criança de 6 anos, né? Você pode fazer maior ou menor, é bem fácil de ajustar o tamanho. Durante o vídeo, em vários momentos, eu explico como. Eu usei fio Anne, ele usa bem pouco material mesmo, é uma peça bem econômica, até por ser para criança, né? Mas mesmo para adulto, esse tipo de top é bem econômico. E eu usei agulha 1,75, tá bom? Gente, vamos ver como faz? Meus amores, essa peça a gente começa com laço mágico, 4 correntinhas, 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos novamente, uma correntinha e um ponto alto. Esse top, ele é bem parecido com um outro que já tem aqui no canal, que aliás é o vídeo mais visto aqui do canal. Só que eu vou fazer ele ao contrário. Aquele top, você começa por baixo, né? Esse aqui nós vamos começar por cima. Então vamos lá. Esse daqui vai ser no decote. Então vamos lá. 4 correntinhas. Aí o vizinho resolve começar a fazer barulho agora. Vamos lá. 2 pontos altos na primeira correntinha, naquela correntinha da carreira anterior, né? E aí fazemos um ponto alto para cada ponto alto desses aqui. 2 correntinhas e repete. Os 2 pontos altos aqui. Um ponto para cada ponto da base aqui. Vamos na sequência. 2, 3, 4, 2 correntinhas, 2 correntinhas não, gente, perdão, 2 pontos altos, uma correntinha e o último ponto alto dessa carreira. E essa é a sequência, seus lindos. Nós vamos fazer quantas carreiras nesse esquema nós quisermos até chegar ao tamanho que quiser para o decote. Qual é a sequência? A sequência são as 4 correntinhas iniciais, os 2 pontos altos aqui na correntinha, e aí faz quantos pontos altos tiver na carreira anterior, que aqui no caso, né, inclui as 4 de aumento, né, 4 aqui, 2 aqui e 2 aqui em cada lado. E vamos indo aqui. E aí os 2 pontos altos centrais, 2 correntinhas e repete sempre essa sequência aqui até chegar ao tamanho que você quiser aí para o seu decote. Lembrando que essa peça você pode fazer do tamanho que você quiser, para a idade que você quiser, desde criança até adulto. É só repetir esse tanto aqui nessa sequência aqui, o tanto de carreiras que você precisar para chegar ao seu decote. Meus amores, eu fiz 7 carreiras, né, naquele esquema, como eu falei para vocês, que eu cheguei a quase 14 centímetros. Eu acho que já está um tamanho bom para isso daqui ser o decote, né, gente? Isso daqui é a parte de cima. Então, vamos lá. Aí nós fazemos 2 correntinhas, um ponto alto junto, e na sequência, 2 pontos altos juntos. E aí eu vou acompanhar, depois disso, um ponto alto para cada um desses pontos altos, até chegar no meio. E no meio eu vou manter os 2 aumentos, né, os 2 pontos na correntinha, 2 correntinhas e 2 pontos. Então, cheguei no meio daquela primeira carreira com diminuição. E aí, como eu falei para vocês, mantém os 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aí eu sigo
fazendo aqui em pontos altos, que nem eu fiz do outro lado. E os 4 últimos pontos vão ser juntos, que nem foi no início. Eu volto para mostrar para vocês. Seus lindos, olha lá. Eu parei 2 pontos altos antes da correntinha. E aí, eu vou fazer aqui exatamente o que eu fiz lá. Esses 2 últimos pontos altos juntos e 2 pontos altos juntos aqui também, na correntinha. A partir dessa carreira, nós vamos fazer o seguinte. 3 correntinhas, pula o primeiro ponto da base e faz um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. E os centrais, como eu falei, se mantêm. Então, aqui, né? Eu comecei assim, então eu vou terminar fazendo pontos altos até o último ponto. Eu mostro como. Seus lindos, recapitulando, né? Nós fizemos o início em V. Aí você faz, se você estiver fazendo em outro tamanho, você faz até o tamanho que te agrade para isso aqui ser o decote. Lembrando, né, que o trabalho começou aqui com o laço mágico. Aqui é a parte que vão sair os fiapinhos para amarrar, né? Aqui no caso eu fiz uns 13 centímetros e pouquinho. Foram 7 carreiras. Se eu não me engano, 7 carreiras. Aí eu fiz aquela carreira que eu mostrei para vocês com diminuição, né? Pegando aqui no arquinho da última carreira, dos 2 lados. Aqui nas laterais a gente sempre faz igual de um lado e do outro. Depois dessa primeira carreira, eu fiz 9 carreiras acompanhando o ponto aqui. Fazendo ponto sobre ponto, como eu chamo, ou seja, considerando a correntinha inicial da carreira anterior como ponto, então fazendo um ponto em cima dela, olha lá, tá tudo ponto sobre ponto. Fiz 9 carreiras assim, até chegar ao tamanho que eu achei bom aqui, que só ficou em 15 centímetros. E aí eu vou começar a fazer aquela parte que puxa aqui, para ir para as costas e amarrar, não é? Então, eita, tá chovendo muito, gente. Vocês devem estar ouvindo o barulho daí. Esse barulho é chuva. Então, aí 9 carreiras aqui com a lateral reta dos 2 lados e o mesmo, mantendo o mesmo aumento aqui por todas as carreiras. A gente fazia 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, nessa carreira aqui, eu já vou começar, como eu falei, né, a puxar o que amarra nas costas. Então, a gente vai começar a trabalhar as 2 metades em separado. Então, eu venho, né, comecei aqui com ponto sobre ponto, isso daqui vai se manter, sem aumento, sem diminuição desse lado. E aqui no meio, eu vou fazer os 3 últimos pontos juntos. Isso aqui antes, né, do arquinho. Aí eu viro a peça, faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, que são os 3 juntos, não é? E faço mais 2 pontos altos juntos. Então, até acabar o triângulozinho aqui para amarrar nas costas, a gente vai manter isso. Aqui, nós vamos sempre fazer 3 pontos altos juntos, seja início ou seja final de carreira, e aqui nós vamos sempre manter ponto sobre ponto. Então, vamos lá, até fechar todos os pontos. E isso, independente do tamanho que você estiver fazendo aí, desde adulto até menor do que eu estou fazendo, a sequência é a mesma. No Vzinho, até chegar ao tamanho que você quiser do decote. Aí, seguindo reto aqui, até chegar ao tamanho que você quer de comprimento. E aí, depois, diminuindo assim, até chegar aos últimos pontos, que aqui no caso eu vou deixar os 3 últimos pontos, para ficar que nem ficou a amarração do biquíni, que eu estou fazendo meio como se fosse conjunto, para ficarem parecidos. Seus lindos, eu já fiz as diminuições naquele esquema, aqui mantendo e aqui fazendo 3 juntos em todas as carreiras, até que eu cheguei em 4 pontos, ou seja, 3 pontos, na verdade, 3 correntinhas, 2 pontos altos e os 3 juntos. O que acontece? Como eu falo, né, de considerações, que o pessoal fica me zoando.
mesmo que você esteja fazendo nesse mesmo número de carreiras e de pontos e etc., se aconteceu de você chegar aqui no final e dar a diferença, não tem problema. A única questão que pode ter problema é o seguinte: se você tomou cuidado aqui e tá ponto sobre ponto, tá certinho, então você observa se aqui você está realmente fazendo 3 pontos juntos em todas as carreiras e se você está pegando certinho sempre até o último ponto da carreira. Porque às vezes tem gente que não consegue fazer isso daqui reto e quando a gente vai olhar certinho, eu vou olhar, né, certinho a foto, acontece da pessoa ter feito diminuição a mais ou a menos, ou acabou a carreira antes dos 3 pontos altos juntos, porque para quem tem pouca experiência, às vezes se enrola nisso aqui sim, e não é um problema, gente, é questão só de praticar mesmo, entendeu? Que vai pegando esses paranauê. Então o que acontece? Como eu tinha dito para vocês, eu vou fazer aqui a alcinha, que nem eu fiz a da calcinha, vou até mostrar aqui para vocês. Se vocês não viram esse vídeo, eu vou linkar ele aqui. O amarrado dele eu fiz com 3 pontos altos juntos, ou seja, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Então, eu vou fazer isso aqui também. Então, como eu tenho 4 pontos aqui, eu vou fazer uma carreira com 2 juntos só. Eu faço esses 2 juntos, depois eu faço na sequência um ponto alto, mais um ponto alto, e aí eu viro e vou manter esses 3 pontos, ou seja, 3 correntinhas e 2 pontos altos, até o tamanho que eu achar suficiente para amarrar a minha peça. O que acontece? Esse top, por ser para uma criança pequena, eu estou pensando em fazer uns 20 centímetros disso aqui, porque vamos medir até o meio, né? Aqui, até o meio, já tem 23 centímetros, né? Então, assim, da metade que eu tô falando, né? Para cá vai ter a mesma coisa. Então, fazer mais uns 20 centímetros dá e sobra para amarrar nas costas, não é? Então, é o que eu vou fazer aqui. Meus amor, eu acabei aqui o fiapinho, que nesse caso não é um fiapo, né? Para amarrar. Eu contei 21 carreiras, deu 20 centímetros. Vou arrematar aqui. E vou começar lá do outro lado e vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Nós vamos chegar a isso daqui. Eu vou emendar aqui e vou começar a fazer aqui direto 3 pontos altos juntos e aqui seguindo ponto sobre ponto, como eu falo. Então, vamos lá. Pego aqui no primeiro pontinho alto, emendo e vou fazendo 3 pontos altos juntos. Então, vamos lá. Começamos com 2 correntinhas junto com 2 pontos altos. E sigo até o final. Aí eu fiquei pensando se eu gravei antes nesse vídeo, não lembro, como fazer o tal ponto sobre ponto, como eu falo aqui desse lado, que para quem é iniciante pode ficar a dúvida, né? Pode ficar a interrogação. Então eu vou gravar quando eu acabar essa carreira aqui, quando eu chegar no final, eu vou voltar para mostrar para vocês aonde pegar na correntinha. E se eu tiver já gravado, eu vou tirar essa parte na edição. Então, meus amores, fui até o último ponto alto, estou na mesma carreira que eu iniciei aqui, esse lado. Fui até o último ponto alto, no caso, o primeiro ponto alto, né, da carreira anterior, mas aí eu vou fazer um ponto também na correntinha, que a correntinha também é considerado ponto alto, né? É isso que eu chamo de ponto sobre ponto. É isso que eu estou fazendo, olha lá, nessa lateral, desde o início. Eu faço um ponto alto na correntinha. Eu pego a última correntinha lá do topo. Aí eu viro a carreira, faço 3 correntinhas e sigo, pulo, né, a primeiro ponto e sigo fazendo os pontos altos. E aí lá no final eu vou fazer os 3 pontos juntos e eu vou seguir aquele mesmo processo que eu fiz desse lado, que eu já mostrei para vocês. Meus amor, terminei
os dois ladinhos, que eu fiz exatamente iguais, tá bom? E então, o que está faltando no meu top? Eu vou fazer uma carreira de pontos baixos na volta, tá bom? Menos aqui no cadarcinho, vou mostrar para vocês como. Se você quiser, você pode fazer a volta, inclusive no cadarcinho, não amarrar, mas eu não vou fazer não. Eu vou fazer só aqui para ficar bem semelhante à calcinha que já está pronta, tá bom? Então vamos lá. Eu emendo nessa carreira aqui. Estou só mostrando qual carreira que eu estou iniciando, não precisa ser exatamente na mesma. Uma carreira próxima do início, né, das 3 carreirinhas. Emendo. E eu vou fazer 2 pontos baixos em cada lateral de carreira. E vocês observem que essa peça toda é só feita de laterais de carreira, né? Então, vamos lá. 2 pontos baixos por cada carreira dessa. A primeira carreira eu faço a correntinha mais os 2 pontos baixos. E a partir daqui eu faço 2 por carreira. Assim, olha lá, eu pego, faço um, faço o segundo e sigo. Faço um, faço 2 e vou para a carreira seguinte. Meus amores, fiz toda a parte de cima, toda com 2 pontos baixos em cada lateral. Aí aqui eu vou pular para a parte de baixo. Eu não quero fazer essa volta aqui, como eu falei para vocês ainda há pouco. Se você quiser fazer, você faz, gente, não tem problema nenhum, como eu falo. Mas eu não quero. Então, o que eu vou fazer? Eu fiz 4 correntinhas aqui, vou passar o fiapo por cima e começo na mesma carreira que eu parei aqui, fazer os pontos baixos. Continuo com 2 por carreira, até chegar lá no final. Aí só ficam faltando os 2 fiapinhos, como eu chamo, as 2 correntinhas que eu vou fazer duplas do pescoço. Eu vou fazer mais ou menos uns 20, 25 centímetros cada uma. E tá pronto o top. Então, meus amores, fiz toda a volta de pontos baixos. Arrematei aqui embaixo. Aqui não precisa das 3 correntinhas, não é? Aquilo foi só para mudar de lado e ver que nem aparece, né? Por isso que eu botei a correntinha para trás. E aí eu fiz uma correntinha aqui, que ficou com uns, vamos ver quantos centímetros. Caramba, eu falei 25, ficou exatamente com 25 centímetros, hein? Fala sério. Então, como eu fiz isso daqui? Eu fiz uma correntinha dupla, simples, como eu falo. Eu puxei um pedação, um fiapinho aqui. Um pedação de fiapinho foi ótimo. Ou é um pedação ou é um fiapinho, né? Tô com a mão cheia de cola aqui. Então, aí eu peguei com a mesma agulha, eu vi aonde é a quininha, puxei meu fio duplo, né? O do novelo aqui e o que eu acabei de puxar para cá e vou crochetar os 2 juntos. E aí, quando eu tiver com o mesmo tamanho lá do outro lado, eu corto e aí tá pronto o meu top. Fiz aqui o mesmo tamanho. Gente, eu juro pra vocês, tem gente que fica falando que, mas você fala demais nisso, deixa pra lá. Mas é que chega a ser engraçado. O cachorro da vizinha, eu ligo, eu aperto pra começar a gravar, ele começa a latir. Eu desligo, ele para. Juro, agora aconteceu exatamente isso, assim, ele não estava latindo, eu apertei pra gravar, ele começou, no mesmo segundo. Aí eu deixei, né, paciência, vamos conviver com isso. Então, meus amores, esse é o topzinho que eu considero para uns 6 anos, mas é como eu falo para vocês, esses tops frente única, eles têm como eu vou falar, eles têm um tamanho que possibilita que várias pessoas de vários tamanhos diferentes usem, né? Por isso que até o de adulto em alguns lugares é considerado tamanho único. Se você for ver em lojas, que eu não vou citar nome, né, mas lojas que vendem tipo de frente única assim, para adulto, eles botam a grande maioria como tamanho único. Porque no caso de adulto, o que vai depender é o tamanho do busto. Para criança, né, é o tamanho das costas, é como eu falo. Tem crianças com a mesma idade de tamanhos muito diferentes, né? Então, o ideal desse tipo de modelo é ver mais por centímetros, ok? Então, vamos lá.
Ele aqui de base, ele tem 41 centímetros. Para vocês terem ideia, de base para adulto, eu faço na média de 45 a 50 centímetros. Você vê que não é tão maior, né? A questão é como eu falo, se vai ficar mais decentinho, mais tampadinho ou não, né? E de tamanho, com os acabamentos, ficou em 16 centímetros, que tinha acabado em 15,5, não é? E o topo tinha ficado em 13,5, ficou em 14. Então é isso, seus lindos. Esse é mais um top nesse estilo, né, de fazer um vivezinho, mais uma variação do modelo. Se ficou alguma dúvida, me procura que a gente desenrola. Ele é muito fácil de adaptar para o tamanho que você quiser. Lá no início, em vários momentos eu expliquei, né, como. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.